Olá, gente, boa noite a todo mundo. Testando aí a nossa internet. Quem estiver nos escutando, nos vendo nesse momento, que entrou em conexão conosco aqui do SEC, do TEUWeb, né? SEC, Centro de Expansão Consciencial. O TEUWeb, a tenda de estudos umbandistas Eurípides Barçanufo. Vocês estão escutando uma musiquinha aí de fundo. Para brindar esse momento tão especial, que é um momento de falar do sagrado feminino, de falar sobre as mulheres, de falar também desse momento tão especial de nossas vidas, onde nós começamos a aprender a ter a conexão ao nosso sagrado feminino também, né? Nós como homens aprendermos a ser mais sensíveis em determinadas coisas, porque muitas vezes nós perdemos muito da nossa sensibilidade tentando provar algo que é uma bobagem, né? Uma grande bobagem. Mas essa história de Pombagira, né? Principalmente quando a gente vai falar de Pombagira, muitos ficam até com medo. Tem gente que não entra nem no canal, não entra nem... Eu até comentei uma coisa hoje, né? Fiz um textozinho, né? Um pequeno texto no meu Facebook, dizendo que algumas amizades minhas tenham sido deletadas pelo próprio Facebook. Eu tô aqui cá com meus botões se realmente foi o próprio Facebook que fez essa exclusão de nomes e de amizades, ou se foi realmente, se foram as pessoas que ficaram chateadas por eu estar exatamente ter assumido o meu lado umbandista, né, tá fazendo o meu curso de teologia de sacerdócio da Umbanda, e agora também de teologia fiz de teologia da Umbanda, tá certo? Aqui, ó, meu certificado, muito orgulho, tá? Lá do pessoal do Umbanda Boa, lá de Sorocaba, tá? Curso que eu fiz com muito prazer, com muita alegria no coração, porque eu acho que a gente tem que ter alegria em tudo que a gente faz. E quando eu procurei o curso de teologia da Umbanda, eu procurei porque tinha meu desconhecimento e o meu profundo preconceito, né, contra essas entidades que são entidades de luz, né? São entidades que nos trazem muitas coisas positivas, e ao contrário do que muitos pensam, não são entidades do mal, não são demônios, não são prostitutas como muitos veem. E aí tem toda uma explicação em relação a isso tudo, né, gente, que eu fui buscar, né? É aquela história. Se você quer contestar algo, se você quer dizer algo contra alguém ou falar sobre um assunto, primeiro procure saber do que é que você está falando, né? Procure ter conhecimento de causa, procure entender o que você está querendo expor ali naquele momento. Não fale por falar, não fale porque ouviu dizer, ou porque você tem crenças religiosas, ou porque existem tabus, ou coisas que impedem você de abrir tua mente. Abra sua mente, né? Seja feliz por abrir a sua mente. Não seja apenas um escutador de histórias, seja também um comprovador de se elas realmente são verdadeiras, se realmente elas fazem sentido para você, né? Então, assim, a gente não deve só engolir a história, a gente tem que, né, tem que procurar saber se elas são verdadeiras realmente. Eu queria saber aí do Facebook e também do Instagram se o som tá bacana, se tá tudo certinho, se vocês estão me escutando, se estão me vendo bem, se tá tudo ótimo para vocês aí. Por favor, deem aí um okzinho se puderem, se o som tá bom para vocês, se tá tudo beleza pura, né? Eu escolhi aqui esse localzinho, tá certo? Que é um local maravilhoso. Coloquei algumas flores aqui atrás, né? Flores aqui na minha frente também, né? As flores da Pombagira, né? Fiz questão de iluminar bem o ambiente, embora eu esteja de preto, mas isso é a cor dos Exus, né? O preto é a cor dos Exus, o vermelho é a cor dos Exus e das Pombagiras, vermelho e preto, né, ambas as cores, para mostrar que eles trabalham numa zona muito difícil, muito complexa, levando amor, segurança, levando controle, levando essa vivência nossa, que é uma vivência especial. Quando nós falamos sobre Pombagira, quando nós falamos sobre os Exus,
né, nós trazemos uma consciência diferenciada para isso tudo. Para a gente entender quem são essas entidades fantásticas que nos ajudam, que tomam conta de nós, tomam conta das nossas famílias, que nos dão mais sensibilidade, que é o caso das pombagiras, que nos trazem o sagrado feminino, né? A sensibilidade de sermos melhores do que nós somos, de termos uma compreensão mais ampliada sobre a vida, né? De entendermos o papel da mulher. Nós, como homens, né, entendemos o papel da mulher, embora muitas vezes nem elas saibam do papel que elas próprias exercem no mundo, por conta de anos de convicção errada de quem são, né? E outra coisa, é aquela história, né? Se eu sou reencarnacionista, eu preciso entender que eu já vivi as duas energias. Eu vivi como homem, eu vivi como mulher. Eu troco de posicionamento o tempo todo, né, para poder aprender a ser mais sensível. Eu, às vezes, venho como mulher, né? Então, quer dizer, no mundo espiritual, e como espíritos, nós não temos sexo. A nossa orientação sexual ou de gênero, ela tem tudo a ver com esse mundo tridimensional que nós estamos vivendo. E é importante termos essa energia, porque são as energias de Deus, a energia divina. Elas fazem parte de uma duplicidade de sentimentos, o sentimento mais puro, mais feminino, mais sutil, e o sentimento mais objetivo, né, mais direto nas coisas, que é o sentimento mais masculino. São duas energias, gente. Duas energias que nós não escapamos de passar por elas nas nossas diversas existências passadas aqui na Terra. Então que vejamos a coisa de uma forma mais leve, né? Agora, da onde vem essa concepção da pombagira, né? Primeiro, assim, eu concordo que pombagira é o feminino Exu, tá certo? Porque tudo tem um feminino e um masculino, o yin e o yang, né? A esquerda e a direita, né? Ambos os braços ajudando um corpo só, que é o corpo da evolução espiritual, o desenvolvimento espiritual. Mas colocar a pombagira conectada apenas a ser como se fosse uma costela de Adão, né? Foi criada a partir do Exu, a pombagira. Não existe isso. Isso é uma concepção judaico-cristã muito pobre, muito empobrecida, inclusive da própria mulher. A história da criação nos traz uma mulher que é submissa. Se você olhar a própria Bíblia, ela traz em Efésios 5, 22 a 33, que a mulher deve ser submissa ao homem. Quer dizer, tá no Velho Testamento isso. É uma coisa judaica, antiga, capenga, baseada numa estrutura patriarcal, onde a mulher não tem direito de falar ou direito de ser ouvida, direito de reclamar, direito de tomar os seus direitos para si. Tá? Então, quer dizer, isso é uma concepção muito, muito capenga da vida, e isso foi estimulado ou reestruturado e avivado com as próprias religiões tradicionais, como a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. Na Igreja Católica não se pode ter uma sacerdote feminina. Elas são colocadas como esposas de Jesus, como freiras, né? Como segundo escalão do processo, nunca como a pessoa principal. A própria Bíblia, no Novo Testamento, aparece muito pouco. No Antigo Testamento, então, quase você não vê, né? A não ser aí a figura de Sara, de Ruth, etc. São figuras bíblicas antigas e tal, mas você não vê o sagrado feminino. Você vê sempre uma situação de subserviência. Entende-se até pelos evangelhos apócrifos, quer dizer, aqueles evangelhos que não foram registrados por Jesus, de que Maria Madalena, por exemplo, foi uma das principais apóstolas de Cristo. Foi Maria Madalena que encontrou Cristo ressuscitado na sua tumba. Então, quer dizer, tinha uma importância fenomenal, mas só que a igreja abafou tudo isso e colocou a mulher nesse papel secundário, né, biblicamente colocada como um ser inferior, ou um ser que deveria responder ao homem. E não é desse jeito. Se nós entendermos a vida como ela é, né, com diversas existências, eu não só fui
homem, eu fui mulher, eu não só fui branco, eu fui negro, eu fui amarelo, eu fui pardo, né? Em algumas vidas eu vim com um propósito diferente, então também não existe essa coisa do gênero como uma classe que você deve privilegiar A ou B, né? Nós somos seres imortais e seres mistos, seres que têm ambas as partes em si. É muito bom e importante que tenha ambas essas partes. Mas de onde foi que surgiu essa história toda de Pombagira ser uma parte de Exu, uma parte que eu concordo, porque ela é parte do orixá Exu, mas a gente tem que entender a história como um todo, né? A Pombagira, ela vem da palavra Pambo Indila, que era sei lá, no Banto que era cultuado na Angola, com os inquices que não eram orixás. Na Angola não eram orixás, eram inquices. Então eles cultuavam essa entidade que era um orixá para eles, só que o nome não era orixá, era inquice lá. Ele era cultuado como Pambudila. Aí Pambudila, Pambadira, Pombagira, pronto, virou Pombagira que nós conhecemos hoje. E foi incluído como orixá Exu, porque ela trabalha nessa força. Então, se a gente for entender direitinho, a Pombagira, ela é um orixá, até um orixá tão potente ou tão importante quanto o orixá Exu. Mas só que aqui no Brasil nós convencionamos dizer que a Pombagira era o feminino Exu, né? Nós temos o Exu, os caboclos Exus, as Pombagiras Exus, etc. Mas aqui nós não temos ela como um orixá. Nós temos como uma força que trabalha junto dos orixás e que é a força feminina. E da onde foi que surgiu essa história, né, de Pombagira ser prostituta e tal? Primeiro a gente tem que entender esse cara chamado Samuel Crowther, que foi um bispo anglicano, que era ex-escravo, que em 1843, mais ou menos, traduziu a Bíblia cristã, e em tudo quanto que tinha nome Exu, que era do Yorubá, Exu, o orixá Exu, ele trocou o nome por diabo, Satanás e etc., provocando todo esse desconhecimento, além do que os próprios negros ativaram esse processo muito mais, porque aí para poder cultuar os seus orixás, fizeram um sincretismo, e nesse sincretismo, como a entidade Exu, a entidade Pombagira são muito fortes, trabalham no pancadão. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aí os pretos velhos, que tem uma vibração de 1000, né? Uma vibração energética equivalente a 1000, os Exus têm a 500 e nós temos a 5. Então, quer dizer, são as entidades mais próximas de nós, que trabalham com esse dia a dia, com esse pancadão da nossa vida, com esses sentimentos, essas emoções, essas coisas que nos atingem diariamente, cotidianamente, tá? São esses caras que têm uma vibração, sei lá, quase que 500 vezes maior do que a nossa. Então, quer dizer, são realmente entidades do bem, que fazem o bem, que nos trazem coisas positivas. Mas aí, naquela época, eles eram procurados, essas entidades mais firmes, que dizem a verdade, que não tem papa na língua, que não são melzinho na chupeta e tal, bababá, né? Vá com... Não, eles são pancadão, eles são da pesada. Então, como eles eram assim, e a população que procurava os cultos afros era uma população muito simples, essas entidades também tinham que simplificar a forma de pensar, a forma de agir. E Pombagira era o que, Wagner? Era uma prostituta? Não, Pombagira, eu já falei aqui, a lei é de reencarnação. Elas foram tudo, elas foram sacerdotisas, elas foram médicas, elas foram engenheiras, elas foram serviçais, elas foram rainhas e elas foram prostitutas também.
E por que não? E qual é o problema disso? Né? E por que essa energia? Naquela época, principalmente no Brasil colônia, Brasil Império, depois o Brasil República, começa o Brasil República e tal, existia um preconceito muito grande. Então, nas casas espíritas não entravam as mulheres da vida, os caras que tinham problema com a justiça e etc e tal. Onde era que eles recorriam? Recorriam a Umbanda, ao Candomblé, a Macumba da época e tal. E aí, quando eles procuravam e que as entidades se apresentavam, gente, como era que se apresentavam? Se apresentavam de uma forma exuberante, falando um linguajar muito próprio, um linguajar muito próximo ao que eles falavam, ao que as pessoas da rua, as pessoas que bebiam, cheias de vícios, cheias de problemas e tal, e elas tentavam entendê-las e passar da forma mais simples possível, por isso confundidas e tal, e por isso tão vilipendiadas na sua imagem. Mas eles não sentem nenhum problema em relação a isso. Hoje, eu senti a energia de Dona Maria Padilha, que é quem toma conta daqui do nosso SEC, do nosso TWeb, da Tanda de Estudos Humanistas Eurípides Bassanufo, recém-fundado, né? E é muito bacana, porque Dona Maria Padilha, eu conversando com ela, e eu converso mentalmente, tá, gente? Você fala com ela, fala em palavras. Não, eu sinto, eu escuto mentalmente ela conversando comigo. E como hoje eu ia falar sobre as pombagiras e essa coisa toda, e eu tava muito receoso, primeiro por todo o meu preconceito pessoal. Não é o preconceito delas serem uma prostituta, nem nada disso. Mas de saber que, por exemplo, nos terreiros de Umbanda, Candomblé, né, dos cultos afros, onde elas se apresentam, elas incorporam inclusive em homens, tá? Então veja só como a Umbanda é plural, né? Como a Umbanda ela acolhe. Na própria Umbanda, por exemplo, não tem essa distinção entre o sacerdote mulher e o sacerdote homem, entre a mãe e o pai de santo, tá certo? Quer dizer, são iguais, são idênticos. Veja como a Umbanda é plural e como a Umbanda abre esse espaço sem nenhuma distinção. Isso é muito bacana, gente. Mas assim, eu mesmo fiquei morrendo de medo. Eu digo, meu Deus, vai que Dona Maria Padilha me pede pra incorporar, como é que eu vou ficar? Veja como é o preconceito da gente, né? Será que eu vou ficar afeminado e tal? E ela disse, meu filho, você realmente... É muito engraçado isso. Você realmente é muito machista, né? Você é muito ligado às convenções. Você acha mesmo se eu viesse através de você teria qualquer trejeito? Você não teria trejeito nenhum. Você só transmitiria a minha mensagem para as pessoas, tiraria as dúvidas. Então, Dona Maria, se a senhora quiser vir, ela disse, olha, eu só virei se você se sentir à vontade durante a live, aí eu posso vir, eu posso tentar me acoplar a você, já que a gente tem uma energia parecida, você anda sofrendo assim algumas dores muito próprias dos teimosos, né? Então, a gente sempre tenta lhe orientar para algumas coisas, mas você muitas vezes não permite, ou você tem medo, você tem vergonha, você às vezes insiste em determinados posicionamentos pessoais que não vão te ajudar, que te derrubam as energias, te colocam para baixo, e a gente tentando te ajudar, te dar mais apoio nessa visão diferente do que é que nós estamos querendo para você, do que nós estamos querendo te orientar em relação a todas as tuas energias. Então você veja que assim, como é consciente esse espírito, né? Como ele não invade o nosso livre-arbítrio. Não é tipo assim, não, você não quer, mas eu vou. Você não quer, mas eu vou entrar. Você não quer, mas eu vou me comunicar através de você. Não. É só se eu permitir. Aliás, qualquer espírito é assim, gente. Não existe um espírito que vai te violentar a você incorporar sem ele. Basta que você saiba controlar as tuas energias e a tua mediunidade. Nenhum espírito toma conta de você. Você tem o livre-arbítrio para
para barrar determinadas coisas, salve algumas situações onde você está em completo descontrole energético e mediúnico. Quer dizer, você não está controlando o seu próprio espírito, a sua própria energia. E aí, portanto, um espírito mais trevoso, um espírito mais conectado à sua vibração, porque eles não vêm se você não chama, eles não vêm se você não abre, se você não esgarça a tua tela búdica, então eles não vêm, não se aproximam de você se você não deixar, se você não quiser, tá? Então, na verdade é assim, se previne, o orar e vigiar, que está nos evangelhos, que está em todos os locais. Então a história de Pombagira é mais ou menos isso. E ela tem essa ternura, esse amor. Eu vou mostrar alguns livros para vocês aqui, que eu recomendo que vocês leiam, tá? Esse aqui, vou mostrar primeiro aqui para o pessoal do Instagram, Guardiães do Amor, de Vanderlei Oliveira. Faz parte da trilogia Guardiões do Karma, Guardiões da Verdade e Guardiões do Amor. Eles falam da missão da Pombagira na Terra, de o quão ela pode resolver alguns problemas que nos parecem extremamente simples, mas que às vezes está envolvido com tramas diabólicas do plano das trevas. Então elas precisam ser mais fortes, elas precisam ser mais pancadões na hora de conversar, mas com muito amor. Alguns médios até não incorporam, tá falando de incorporar, alguns médios nem incorporam Pombagira, não gostam, porque geralmente o que é que vão perguntar a Pombagira, né? Ah, não, eu quero saber como é que tá meu amor, eu quero saber não sei o quê. Tem gente que faz propostas indecorosas, como por exemplo, eu quero fazer uma amarração, eu quero fazer com que meu namorado ou minha namorada volte pra mim, eu quero... São pedidos assim escabrosos e que elas têm a maior paciência de escutar e respondem de acordo com a vibração que você tem, e mostra a você que muitas vezes determinadas coisas que você acha que pode fazer, você não pode ferir o livre-arbítrio de ninguém, né? Nessa questão de amarração, que muita gente acha que Pombagira trabalha nessa questão de amarração, né? De adocicar o outro, fazer com que o outro fique atraente para que, determinadas relações se façam. E isso é um grande engano, um grande equívoco. Outro dia eu estava falando sobre isso aqui. Eu acho que foi, inclusive, na gira de Exu. Na gira de Exu, não. Na primeira live de Exu. Tá certo? Há umas 4 semanas atrás. Onde eu falei que não adianta nada você amarrar uma pessoa que energeticamente não é sua. Às vezes você amarra um homem ou uma mulher boa a você, mas você não é bom. Então você termina estragando a energia do outro. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Não adianta querer ter do seu lado alguém que não é seu, que energeticamente não é compatível a você. É isso que Dona Maria está me dizendo aqui, né? E ela disse, meu filho, você quer que eu venha? Para explicar melhor. Eu fico com medo, sabe? Eu tenho meus receios em relação a isso. Mas vamos ver, daqui pro final da live a gente vê se rola aí essa coisa. A Marcli colocou aqui, boa noite, querido amigo, guia espiritual, gratidão por tudo, me ajudou intensamente nessa busca espiritual para quem era uma cética fervorosa. Era mesmo, hein, Marcli? E melhorou muito, né, querida? Como entendeu? O sagrado masculino que a Patrícia colocou. Ela é provocadora, essa danada, viu? Onde você comprou, Wagner? Depois a gente fala, né, Juliana? No particular a gente conversa, tá bom? Mas é muito interessante, é muito bacana a gente poder entender o mundo de uma forma diferente, sem exagerar na nossa falta de compreensão, que eu chamo de ignorância, tá certo? Então, veja só, Alexandre Comino explica muito bem o poder dos Exus nesse livro aqui, Exu não é diabo, tá certo? E ele prolonga a visão técnica dele nesse outro livro aqui, ó, Pombagira, a deusa, mulher igual a você. Então, mostrando a mulher que ela precisa se valorizar, que ela precisa se achar o que ela realmente é, que ela é essa deusa,
essa especial criatura, diferente de muitos por aí que acham que a mulher tem que ser submissa. Não tem que ser submissa a nada, mas precisa entender o seu papel na sociedade, precisa compreender a sua força, a força que vem dessa sensibilidade, dessa coisa linda que a mulher tem, né, que nós homens deveríamos ter, o nosso. E aí onde tá a resposta, viu? Sagrado masculino é aquela história. O homem, para poder ser homem, ele tem que ter dentro dele não um sagrado masculino, mas sim um sagrado feminino. O homem já foi paparicado por muitos e muitos séculos, tá? Como se fosse a figura principal. A nossa sociedade é muito patriarcal. E aí você tem que compreender que hoje, agora, é a vez dessa mulher com todo o poder que ela tem. E aí nós que somos homens precisamos englobar o sagrado feminino em nós. Não é o sagrado masculino, não existe sagrado masculino, né? Ô Patrícia, essa coisa de sagrado masculino às vezes se parece até meio machista. Não, se tem o sagrado feminino, tem que ter um sagrado masculino. Cara, a gente já tem tanta coisa. A gente já tem tanta coisa acrescentada no nosso machismo, na nossa falta de compreensão, na nossa falta de entendimento, que tá mais do que na hora de a gente, sei lá, incorporar a sensibilidade, o amor, né? A gratidão a essas que são as gestoras das nossas vidas, nossas mães, nossas esposas, namoradas, pessoas que estão para nos trazer coisas positivas. Quantas vezes eu não me arrependo, gente, da minha falta de compreensão, da minha ignorância, da minha falta de entendimento do que é essa mulher que nós homens vemos a árvore, né? Apenas a árvore numa floresta. As mulheres não, elas veem a floresta inteira. Então elas dão vários passos na nossa frente, na compreensão, no entendimento, na visão, em tudo. Então elas são muito mais sábias para observar até detalhes do que pode acontecer a gente. E as pombagiras têm essa capacidade de nos passar essa visão. Então muita gente vai me perguntar assim: Wagner, quer dizer que você tem um Exu tomando conta de você e tal, e seguindo, fazendo tudo nos seus caminhos e tal, abrindo seus caminhos, lhe construindo segurança, né, proteção, e você tem uma pombagira? Lógico, Dona Maria Padilha, é essa pombagira que nos acompanha aqui. Eu tenho o meu anjo da guarda, como eu falei na live de ontem, que é o Pai João de Aruanda, que me acompanha desde que eu me entendo por gente, inclusive em outras encarnações. E eu tenho também os meus protetores para os assuntos muito materiais. Da onde veio essa ideia de que a gente tem que desprezar a pombagira, o Exu e tal? É porque a pombagira e o Exu, eles trabalham nessa força do dia a dia, nesse pancadão que é viver num mundo de contas, de sentimentos, de tristezas, de agonias, de dores muito dilacerantes muitas vezes. E para as religiões tradicionais, eles colocaram isso no imaginário popular, de que nós não devemos ser sensíveis a isso. Nós devemos ser sensíveis apenas à parte espiritual de tudo. Quer dizer, nós devemos, sei lá, respeitar o divino e procurar os anjos e santos sublimes. Então os Exus vêm nos tirar da hipocrisia. As pombagiras vêm nos mostrar as nossas ideias sobre as coisas de forma muito linda, muito sublime. Vocês não sabem o amor que eu sinto quando Dona Maria está perto de mim, como agora. Dona Maria está aqui bem coladinha em mim, né? E ela já elogiou as flores, ela já elogiou, sei lá, o localzinho que eu arrumei para colocar a live. E ela ao mesmo tempo reclama de algumas coisas, é muito dura comigo, porque por insensibilidade eu cometi tantas coisas, tantas bobagens e tal. Lógico, quem não comete bobagens, mas tantas coisas eu podia ter evitado se tivesse escutado ela, se tivesse escutado meu filho. Menos palavras, mais atitudes. Faça as coisas do jeito certo, não precisa agredir ninguém, não precisa ferir as pessoas.
para demonstrar a sua razão. Às vezes a gente, para mostrar a razão, fala demais e perde a razão. Perde porque não tem emoção no meio, porque não tem sensibilidade. Porque você não deixa que a tua sensibilidade aflore da forma mais positiva possível. Porque você não deixa o teu sagrado feminino agir em você, com você, sobre você. Você é melhor do que isso. Você é melhor do que a irritação, o azedume, a tristeza. As pombagiras nos trazem alegria. Por isso que elas aparecem com daquelas formas tão exuberantes. Elas não são atraentes pelo sexo, gente, mas atraentes para que você se atraia pela vida, se atraia pela beleza, se atraia pelo equilíbrio, se atraia pela emoção do amar ao próximo. Restringir as pombagiras a meras policiais no plano espiritual é reduzi-las a muito pouco, porque elas são curadoras da alma. Elas nos motivam e incentivam a sermos melhores do que nós somos. Sermos mais sensíveis, mais ligados, conectados às coisas bonitas da vida. É muito bonito você sentir essa energia, gente. Sentir essa energia. Olá, meu povo, meus filhos. Que bom conversar com vocês. Que bom falar com vocês. E esse tolo aqui achando que ia afinar a voz e fazer trejeitos femininos para poder me receber. Quem disse que Dona Maria precisa disso? Não preciso disso, eu não preciso disso. Eu preciso apenas conversar com vocês da forma mais simples e pura possível. Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem questionar Maria? Falar com Maria diretamente? Descobrir o que é que Maria pensa? Entender como funciona o nosso trabalho no mundo espiritual? Pergunta a Maria. Maria pode responder a você. Só para vocês entenderem um pouquinho de Maria. Maria foi também rainha. Na sua falange principal, a principal Maria foi rainha. Mas também compreendia o povo. Como Maria também compreende a todos vocês que estão aqui. Como Maria entende as dores, os sentimentos, as emoções, as sensações ruins e boas pelas quais vocês passam. A sensibilidade que vocês precisariam ter, vocês que são homens, que estão assistindo agora nesse momento, esse canal maravilhoso, que o meu Vagninho colocou para vocês. Ele que é tão impossível, ele que é tão difícil de domar. Mas Maria está aqui para ajudar, não é para ser conivente. Não é para apoiar coisas ruins. Se você pensa que vai ter um Exu, ou você vai ter uma pombagira para apoiar as coisas ruins que você faz, esqueça isso. Eu já disse para ele. Se arrumar confusão, se arrumar atrito, vai ter que pagar. Vai ter que passar pelo processo. Vai ter que entender a dor e o sofrimento. Não fez sofrer? Então vai sofrer. Não fez passar por situações difíceis? Vai ter que resolver isso. Tudo que a gente arruma, a gente vai e resolve. Vai ter que resolver em algum ponto. Vocês percebem isso? Vejo pessoas assim tão maravilhosas aí. A Marcli, que já passou por aqui. E eu tive a oportunidade de colocar uma das nossas irmãs, que fazem parte da falange, para incorporar nela, porque se adequou, se adaptou à vibração dela. Então ela, de uma cética, transformou-se numa pessoa que acredita, que sabe que nós estamos junto dela para resolver, para falar, para docificar o coração e para dar coragem também. Não é lindo isso?
A Patrícia, que agora há pouco foi sublimada com o poder do perdão. Sabendo perdoar, foi perdoada. Sabendo dar, recebeu. E é assim que funciona a vida. Ou vocês acham que é diferente disso, gente? Não. Não, senhor. Não, senhora. De jeito nenhum. Maria vem mostrar que esse amor pleno, verdadeiro, da cura sentimental, emocional, não tem a ver com conchavos espirituais. Nós não trabalhamos fazendo, sei lá, demandas para as pessoas, amarrando pessoas a quem você não quer, a quem a pessoa não quer ser amarrada por você ou por qualquer um. Isso é ferir livre-arbítrio. Isso é destruir a capacidade do outro de ser e de fazer o que quer. Então quem acha que as pombagiras e os Exus, os nossos companheiros fortes, defensores e protetores, são coniventes com coisas ruins ou fazem coisas ruins, são diabos, prostitutas? Ora, eu não posso ter sido prostituta em alguma encarnação, em alguma existência, sim. Mas também fui sacerdotisa. Também já fui padre. Já fui freira. Veja. Já fui sacerdotisa em templos do Egito. Já construí coisas belíssimas e coisas horríveis, como bruxa ou como bruxo. Já fui negra, já fui negro. Já fui amarela, chinesa, já fui porto-riquenha, já fui italiana e italiano. Então que bobagem é essa? Qual é o problema? Por que vocês são tão preconceituosos com a própria vida? Porque vocês acham que também não passaram por todos esses processos? Vocês acham mesmo que vocês não passaram por todas essas existências tão variadas? Lógico que passaram. Estão perguntando aqui, olha, Marcli, um dos dias mais incríveis da minha vida, gratidão por ter sido instrumento para a transmissão das suas mensagens. Honra imensa não foram minhas, foi uma nossa amiga colega daqui que também faz parte de nossa falange. Mas é a mesma coisa, todas usam o nome de Maria Padilha. Como funciona isso, dona Maria? É o seguinte, nós fazemos parte de uma falange, tem um nome principal que nós utilizamos, que é daquela que foi a genitora do processo da falange das Marias Padilhas, que toma conta de outras falanges. Entendeu? Então é assim que funciona no mundo espiritual. Não existe só um Pai João de Aruanda, um Exu Marabô, um Exu ou um herveiro jumeremeiro chamado José Pilintra. Não existe só um caveiro ou uma Maria Navalha, existem vários, né? Então aí, olha, veja, ô Juliana, essa Maria Padilha, de que forma poderia fazer uma firmeza simples para a senhora, para abrir os caminhos, tirar o que está travando? O que a senhora poderia indicar para mim? A tua vida já está sendo destravada, né, ô Juliana? Já fizesse o teu tratamento, já estás seguindo os processos. Às vezes, filha, a gente pede coisas que a gente já tem ou já está conseguindo. Se quiseres fazer uma firmeza, uma oferenda em meu nome, não tem problema nenhum. Junta aí algumas rosas vermelhas, compra aí alguma bebida que me agrade, o champanhe me agrada. Mas não porque eu beba, porque eu vou manipular essas energias para poder limpar o teu campo áurico. Para trabalhar com isso, para afastar esses povos da rua. Compra um cigarro comum. Oferece para mim. Eu sou mulher de pouco luxo. Eu não preciso de muitas coisas. Oferendo uma maçã, alguns morangos, um pouquinho de mel para adoçar. Todas essas coisas me agradam. Agradam a sua pombagira, não é a mim. É a sua pombagira. Vai agradar a ela.
E ela vai se sentir muito bem, porque você vai estar estimulando, vai estar valorizando o seu sagrado feminino. Isso não tem nada a ver com sexo. Vocês também do sexo masculino, com orientações diferentes, podem fazer a mesma oferenda. Qual é o problema? Vocês vão estar estimulando o seu sagrado feminino. Não é lindo isso? Mas nunca peçam a Maria Padilha ou a qualquer pombagira que faz parte dessa energia do sagrado feminino para fazer coisas erradas para vocês, para fazer amarrações, para afirmar uma energia que não é sua, para trabalhar um processo kármico que não é teu. Assuma que é seu e não que é dos outros. Patrícia ainda tá pegando. Luma tá falando aqui, Maria Padilha, o que posso fazer para me sentir mais empoderada? Se valorize, filha. Caiu foi tudo aqui. Não é tão bom? Água para banhar todo canto, né? Até isso a gente precisa sorrir. Até quando cai alguma coisa, e aí eu na minha expansividade, né, topei aqui, derrubei tudo. Até os espíritos erram, viu, gente? Muito bom isso. Como faço para ter um contato mais claro com a minha moça? Sou muito insegura. Ah, Marcela, você sonha com ela todas as noites. Eu acompanho teu campo mental. Talvez você esteja com medo de abraçar a tua moça. Talvez você esteja com medo de admitir que ela existe. Deixa ela falar com você. A tua moça vem e fala com você sempre, todas as noites. Apura as tuas sensações, tuas emoções. Ela vem e vai falar com você. Mais um aqui, Patrícia, por que o homem não admite que nos traiu? Nos faz sentir culpada. Ah, minha filha, esses são tão cabeça duras. Mas eles admitem sim, filha. É porque eles pensam que dentro da sua superioridade masculina, eles são acima do bem e do mal. E não são. Sofrem tanto quanto. Mas querem aparentar que não sofrem absolutamente nada. E às vezes cobra a vocês uma postura e uma posição que eles mesmos não têm. Eles fazem as bobagens deles. E depois não assumem essas bobagens. E precisam assumir de uma vez por todas. E compreender que se persistirem na energia do mal, é o mal que terão pelo resto de suas vidas. E é assim que funciona a vida. É assim que funcionam as energias do bem. Por aí. É mais ou menos assim, tá? Ai, que coisa boa. A Luma tá gostando da live, tá achando maravilhosa, que coisa boa. E o Vagninho tá aprendendo que eu não preciso falar com trejeitos masculinos. Sou um pouco mais sensível do que ele é. Ele é meio brutamontes nas coisas dele e tal. Eu sou um pouco mais sensível, só isso. Mas sem nenhum problema para me comunicar com vocês, tá vendo? Que doçura linda! Admiro muito todas as falanges das pombagiras, são lindas, realmente são lindas, maravilhosas. As verdadeiras pombagiras, porque você vai ter também muitos espíritos se fazendo passar por pombagiras e fazendo exatamente aquilo que Dona Maria aqui falou que não faz. Que não faz amarrações, que não faz nenhum projeto para magoar as pessoas. Muito pelo contrário, fazemos para estimular para o bem. Fazemos para estimular para as coisas boas, positivas, bonitas, belas da vida. E não para as coisas ruins e negativas. A senhora me intui para eu falar para Vaguinho sobre olhar as giras, as pombas giras. Não entendi, desculpa, Patrícia, eu não entendi. Palestra maravilhosa, que obrigado, Michele. Como vai você, Michele? Oi, foi a sua pombagira. Vou te responder a mesma coisa que eu respondi para outra moça aqui da outra live no Facebook, né? Então eu respondi que é só você apurar seus sentidos que você vai saber quem é a sua pombagira. Você vai saber, na gira, você vai sentir ela perto de você. Se você sentir que vai incorporar, deixa ela vir, deixa ela surgir, deixa ela aparecer, não fica travando. Às vezes vocês não deixam as moças trabalharem.
As moças distribuíram amor e compaixão pelas pessoas. Essa gira de agora, desse próximo sábado, será com os caboclos. Então nós estaremos dando um apoio, mas nós não estaremos incorporando. Mas sim, Patrícia, quem sabe, se você não recebe a mensagem da tua pombagira, ela te falando a puros sentidos, é como eu falei para outra moça, a puros sentidos, e ela virá. Esse sentido, essa sensação virá para você. E você vai sentir a tua pombagira perto de você. A Geniclé está dizendo, fiz limpeza em casa e na minha clínica. Ofertei flores, foi aceito minha oferenda? O que é que você sente, Geniclé? Você faz perguntas a mim que você mesma pode responder. Você está se sentindo bem? As coisas estão melhores? Você começou a fazer as coisas do jeito certo? Você deixou de protelar algumas coisas na tua vida, que eu já li teu campo mental? Se você fez tudo isso, deve estar dando tudo certo. Se você não fez isso, você apenas fez como uma obrigação e não como uma coisa onde você também tem obrigação no processo, então, querida, é você quem tem que responder. Não é esse espírito aqui extremamente humilde que vai te dizer o que você já sabe. Tá dando certo? Vamos lá. Vamos mais uma pergunta aqui da Juliana. Tem alguma falange das pombagiras que fala mais forte, com a voz mais grave, ou não era necessariamente uma pombagira? Eu não sei, minha filha. Eu não sei, depende do médium, depende da canalização, não sei. Patrícia, não, Padilha, eu estava querendo que Vaguinho já falasse sobre esse tema, mas não disse para ele. Ah, você intuiu, que coisa boa, Patrícia, que coisa maravilhosa. Ele já estava com isso na pauta, viu? Ele já estava querendo falar sobre isso. Nas velas que acendiam, oferenda das flores brancas para Iemanjá, elas formaram um coração. É um bom sinal. Foi aceito? Vou novamente responder para você o que você sente, filha. O que é que você está sentindo? As coisas estão melhorando? Você está se sentindo bem? As suas energias melhoraram? Quem pode responder a você é você mesmo. Vamos lá. A senhora é um amor. Ah, muito obrigado. Que bom ouvir isso. Eu fico muito vaidosa com isso. Nós, pombagiras, somos vaidosas, gostamos de receber elogios, de receber afagos, carinhos e principalmente a demonstração de que nós estamos no caminho certo, tentando ajudar a humanidade, os nossos tutelados, os que nós ajudamos a melhorar a própria vida aqui na Terra mesmo. Aí ela disse, gratidão, tenho sentido melhor. Tenho me sentido melhor? Pois bem, olha aí, Geniclé, você mesmo já respondeu o que você já sabia. Muitas vezes a gente pergunta coisas que a gente já sabe, né? Quer comprovar com a pombagira, quer saber se é a pombagira que está aqui mesmo. Então, veja lá, né? É só fazer uma consultinha mais direta que ela vai te dizer um monte de coisas, tá? Que às vezes você talvez não goste de ouvir. Você não gosta de ouvir o que... Isso é com a maioria das pessoas, eu não estou falando só com ela. Mas a maioria das pessoas perguntam o que já sabem e ficam esperando respostas prontas para se surpreender com aquilo que precisaria mudar nas suas próprias vidas. E aí ficam chateadas quando a entidade diz verdades na cara. Explica o que ela precisa saber. E não o que ela quer saber convenientemente. Não existe conveniência no mundo espiritual. O mundo espiritual simplesmente informa o que está acontecendo. Então a gente não tem que perguntar o que a gente já sabe. Não é porque Dona Maria não queira responder. É porque já está respondido por você mesmo. Para que repetir uma mesma coisa? Para quê? Para o público assistir ao que você já sabe? Não precisa, né? Vamos lá. Tudo está dentro da gente. Muito bem. É isso aí, Juliana. Pratique sempre isso. Patrícia falou... Como é seu trabalho de resgate? Ah, Patrícia, tem tantas coisas que nós fazemos. Descemos no umbral essa noite, há 2 noites atrás, 2 madrugadas atrás, descemos eu, o Vagninho, desdobrado, que nós pegamos ele com a energia fluídica dele, o ectoplasma, para poder socorrer alguns espíritos que estavam aprisionados em cavernas. Coitado, ele sofre um bocado nesse processo.
coitado. O pobre coitado. Por que Dona Maria ri assim alto, não é zombando? É para espantar essa energia ruim. A risada de uma pombagira quer dizer a dispersão da energia negativa. Entendem isso? É assim que funciona no plano espiritual. Então desci junto com o Vagninho e mais alguns Exus. E nós temos mais sutileza para chegar junto, entrar nas trevas. Nós somos atraentes. E aí eles não nos atingem com a sua energia. A nossa energia forte impacta todos os espíritos que tentam se aproximar, entendeu, Patrícia? Então esse é um dos trabalhos que nós fazemos. Tomamos conta da sua família, tomamos conta da sua energia, colocamos coragem quando você precisa denunciar quem te faz o mal. Quando você fica acovardado no teu processo de procurar os teus direitos. Nós te encorajamos a ser uma pessoa melhor o tempo todo, a utilizar o teu bom senso, a ter autoestima, a se olhar no espelho e se achar linda, maravilhosa. Mesmo naquelas manhãs que você se acorda aquela peça, né? Com os olhos cheios de remela, com a cara meio engilhada, mas mesmo assim a gente te estimula a olhar no espelho e dizer: eu estou linda, eu estou maravilhosa. E os homens também a dizerem assim: estou lindo e maravilhoso. É assim que nós estimulamos e trabalhamos para você. Estimulamos o amor da tua família, estimulamos a razão, estimulamos várias coisas que são positivas e também trabalhamos muito como policiais do plano astral. O que mais? A senhora, quando vivia encarnada, acreditava em vida após a morte? Em algumas existências, não. Muitas vezes a gente não acredita. Quando chega no plano espiritual, quando chegamos aqui, é que começamos a ver que existe o plano espiritual. Alguns pastores evangélicos ficam extremamente surpresos ao dar de cara com a realidade do plano espiritual. Sentem um susto tremendo e às vezes dão o braço a torcer e quando vem na próxima existência, vêm para serem espíritas e tomam consciência e têm isso intuitivamente dentro de si para serem espíritas ou umbandistas ou em religiões ou filosofias que os conectem universalmente a essa crença da reencarnação. A entender a vida como uma coisa muito mais ampla, a existência como um processo muito mais amplo de amor, que não é só destinada a uma religião especificamente. Então muitas vezes nós reencarnamos em determinados segmentos da sociedade ou das filosofias, onde nós fomos colocados ali exatamente para não acreditar nisso, porque nós vamos reger determinados espíritos aí para tirá-los da brutalidade e trazê-los para a coisa mais sutil, que é da religião, seja ela qual for, já ajuda muito, já auxilia muito a amolecer os corações, a tornar a vida mais bela, com mais amor e com mais ternura, com mais sagrado feminino dentro de cada um de nós. Então não é sempre que nós acreditamos quando estamos encarnados. Esqueceu que nós temos o nosso véu do esquecimento? Que é exatamente para isso, para que nós consigamos viver na tridimensionalidade, praticando o bem, fazendo coisas positivas e do bem. É assim que funciona. Vamos lá. O que mais? Sou toda gratidão, estou entre os risos e lágrimas com as suas palavras. Como me identifico com eles? Que coisa boa, Marcli. Estou muito feliz por você, viu? Marcela, a senhora é um amor. Obrigado, Marcela. Eu acho que você já disse isso. Estou aqui me repetindo. Tá vendo? A gente não adivinha tudo, gente. São só algumas coisas, tá? Mas nós não ficamos adivinhando a mente das pessoas. Nada disso. Às vezes você tem as suas respostas dentro de você mesmo. Então, gente, eu gostaria de agradecer a vocês. Agradecer ao Vagninho pelas flores, né, as flores daqui de trás, né, o embelezamento do ambiente. Aqui atrás está aqui o nome do teu web, Tenda de Estudos Humanistas Eurípides Bassanufo. Teremos uma gira, somos as responsáveis, eu e mais algumas pombagiras que aqui estão, de tomar conta do ambiente de vocês na próxima gira, na gira do próximo sábado, dia 17. Às 4 horas da tarde. Então estou aqui também como garota de recado para dar o recado a vocês de que vai haver uma festa belíssima, né? Com pouca gente, naturalmente, obedecendo todos os parâmetros da pandemia,
né, com toda a separação e todo o cuidado, mas o cuidado necessário, mas com muito, muito, muito amor no coração para receber as pessoas que já estão escolhidas para vir. Que já estão separadas para vir para esse momento, mas ele vai transferir também essa mensagem, toda a gira ao vivo, através da internet, de uma sala fechada, em um desses sites que transmitem de forma mais particular, onde pode entrar centenas de pessoas, mas só quem realmente pedir, para que a gente não agrida a suscetibilidade das pessoas, quer dizer, para a gente não atingir a ninguém, entendeu? Então é assim que funciona. A Juliana me parece que ainda perguntou alguma coisa. Já fui muito enganada com pessoas que diziam que estavam incorporando o Pombagira. Opa, aí ó, Juliana, deixa eu só tirar isso daqui. Vamos lá. Porque a forma de falar mudava muito e falava muitas exigências e quero seu perfume e um palavrão. Gente, olha, nós não falamos palavrão. Palavrão, isso fica por conta dos médiuns, das médiums. Eles é que dentro do seu animismo e querendo demonstrar uma força, um poder que não tem, tentam animicamente colocar alguns palavrões, às vezes até ajustado, às vezes até a entidade chama algum palavrão ou outro para dispersar ou até para ser simpático com aquele determinado tipo de público, mas não precisa de palavrão. E a Pombagira que se preza, ela não te exige nada, ela não te cobra nada, ela não manda você fazer nada pro mal, ela não tira teu dinheiro, ela não, as entidades de Umbanda, as entidades que trabalham na linha de Umbanda, elas são pura caridade. Aliás, as entidades do bem trabalhando em qualquer local, elas jamais vão te cobrar, elas jamais vão te exigir nada, elas jamais vão mistificar nada, elas simplesmente vão, fazem o trabalho delas, aconselham, ajudam, auxiliam nos seus sentimentos, nas suas emoções e depois dão um tchau, um cheiro, um beijo grande, né, na tua alma, no teu perispírito, se impregna você de amor e você sai dali se sentindo bem. Pombagira não está nos locais para fazer você se sentir mal, mas sim para fazer se sentir bem, se sentir amada, se sentir prestigiada, adorada, querida, com a autoestima lá em cima e não com a autoestima lá embaixo. Entenderam como funciona? Então, Juliana, se liga, tá? Se liga, como dizem por aí, que isso não era uma pombagira, era uma quiumba usando o nome de alguma pombagira. E aí sim, essas sim fazem o mal, fazem a amarração, fazem tudo isso. Mas aí as pessoas usam, os espíritos e as pessoas têm o livre-arbítrio de usarem os nomes que quiserem sobre si. Agora, são realmente? Não, né? Quem realmente são as condutoras, as guardiões de amor, são espíritos das nossas falanges de amor, de caridade, de compaixão, de guarda, de proteção. Essas são as verdadeiras pombagiras. Então, muito cuidado. Até a todos vocês que estão aí assistindo, que muitas vezes se enganam com a cantilena do fácil. E isso não é fácil. Viver no bem exige um sacrifício muito grande, pessoal, de auto-reforma, de autoestímulo, de catarse das suas coisas, das coisas ruins que você já fez e faz, de abdicar do mal que está dentro do seu coração e abrir o coração só para coisas boas, de reconhecer os erros que cometeu, de baixar a cabeça, de ser mais justo com você e com o próximo. É assim que funciona a energia do bem, e não exigindo coisas de que você não pode cumprir ou não pode fazer. Então, meus amigos, eu gostaria de agradecer a vocês, meus amores, de agradecer a vocês. Coloquem o amor no coração, coloquem essa compaixão que vocês precisam ter, descubram o verdadeiro significado da palavra amor, que não é ser dependente de ninguém, nem fazer ninguém dependente de vocês. Que é amar plenamente, sem ser dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é de ninguém. Já dizia a música antiga daqui do Brasil. Ninguém é de ninguém. E todos nós somos de todos. Porque nós pertencemos ao mesmo universo, ao mesmo Pai soberano, Deus de tudo, Olorum Zambi, arquiteto do universo, Deus, Jeová, seja lá quem você chame a presenciar a sua glória e honra. Então, nesse momento, eu gostaria só que vocês se unissem a mim
em oração com a oração da Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja e que a gente entenda isso plenamente. Somos as guardiões do amor, do bem e da compaixão. Um grande abraço, um grande beijo na alma de vocês. Adeus. Até a próxima. Até mais.